Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Desde já agradeço a Deus em primeiro lugar por estar aqui com vocês. Sempre é uma alegria, uma satisfação retornar a Curitiba. E mais ainda para estar junto com essa família bonita que é a família de Deus. Nesta noite eu quero meditar com a igreja um texto que Deus colocou no meu coração. Peço a você que abra a palavra de Deus em segundo livro de Reis. Só abra e guarda, segura para nós lermos mais dentro de alguns minutos. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Depois eu menciono os versículos. Amém? Guarde esse texto que nós vamos ler dentro de mais alguns minutos. Um grande empresário pediu que um dos seus funcionários fosse à África, uma região pobre, sobre a possibilidade de abrir uma indústria de calçado naquela região. O funcionário foi, olhou, retornou ao Brasil, emitiu seu parecer, seu relatório da viagem e escreveu: na África nós não temos condições de montar uma fábrica de calçada, porque lá ninguém usa sapato. O funcionário deu o relatório e o empresário falou: não, eu vou mandar mais uma pessoa lá para ver esse negócio e ver como isso se sucede, se de fato é. E mandou um outro funcionário. E o funcionário chegou lá, olhou e mesmo antes de vir ao Brasil, ele ligou para o empresário e disse para o empresário: abramos logo uma empresa aqui, porque aqui ninguém usa sapato. A minha proposição nessa noite é: o que você enxerga revela o interior do seu coração. Os sírios foram inimigos mortais do povo hebreu. A todo tempo solapar as fronteiras de Israel, tentando subjugar o povo de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, vocês conhecem muito bem, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte ficou aí com os assírios e com os sírios, tentando conquistar as terras de Israel. Num determinado momento, a Síria se fortaleceu e sempre empregava uma estratégia para capturar o rei de Israel. E todas as vezes que o rei da Síria planejava capturar o rei de Israel, na cidade de Dotã ficava num vale rodeado por montanhas, tinha um profeta de plantão. Deus sempre tem um profeta de plantão. Mesmo que a situação seja difícil, Deus sempre levanta um profeta para ser plantonista de Deus em áreas de conflito. E lá estava um plantonista de Deus, o profeta Eliseu. E as pessoas disseram para o rei: rei, todas as vezes que o Senhor tenta pegar o povo de Israel e não consegue, não fique indignado conosco, não. Nós não estamos traindo o Senhor, não, rei da Síria. É que na cidade de Dotã mora o profeta Eliseu. E o Deus de Eliseu revela para Eliseu todos os intentos que o Senhor tem no coração. Mesmo aqueles pensamentos que o Senhor não faz nenhum tipo de pronúncia, o Deus de Eliseu revela para ele, e ele fala para o rei de Israel, e o rei de Israel se safa, escapa de suas armadilhas, o rei. Então o rei da Síria ficou furioso e disse: então vamos, ao invés de capturar o rei de Israel, nós vamos capturar o profeta de Israel. Vamos
matar o plantonista que está lá, que está revelando todos os meus planos e estratégias de guerra, para ver se a gente elimina ele e captura o rei de Israel. Então, numa manhã, o rei mandou para Dotã todo o seu exército, porque sabia que o profeta não era fraco, não. O profeta Eliseu morava numa casa lá embaixo, no vale. E junto dele também tinha o seu secretário, vamos chamar dessa forma, né? Seu discípulo. E como de costume, vocês sabem, profeta gosta de levantar cedo, não é? De manhã ele já levanta e faz o seu café. E Eliseu era gaúcho, já levantou com a cuia de chimarrão na boca. E pediu que o secretário dele fosse buscar lenha, né? Para aquecer lá a lareira, porque estava frio. De repente o rapaz sai, 5 minutos depois, volta o rapaz ofegante. E o profeta Eliseu olhou para ele, estava branco como uma cera. O rapaz estava ficando transparente na frente de Eliseu. E Eliseu disse, calma rapaz, calma. E ele não conseguia falar. E Eliseu falava, o que é que está acontecendo? E o rapaz fez assim, ó. Abriu a janela devagar e disse para Eliseu. Aí Eliseu olhou, e o que foi que Eliseu viu? Ele viu todo o exército da Síria à volta de Dotã. Os montes estavam cheios de cavalos e armamento dos sírios para capturar o profeta Eliseu. E nesse momento, o profeta vira para o seu secretário, o seu discípulo, e diz assim para ele, meu filho, olhe para mim. Ele está desesperado, o profeta diz, olhe para mim. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E nesse momento, o profeta, ao invés de correr ou fazer qualquer outra tentativa de fuga, o profeta colocou a mão sobre o garoto e fez a seguinte oração: abra os olhos do moço para que ele veja. E o que foi que ele viu? Acima do exército da Síria tinha o exército de Jeová. Carros e cavalos de fogo guardava e protegia o profeta Eliseu. Eliseu levantou a mão e disse: Senhor, ataque eles com cegueira. E todo o exército da Síria ficou cego. E Eliseu conduziu todo o exército apenas com um dedo, conduzindo os cegos até o rei de Israel. Querido, vamos abrir esse texto bíblico e vamos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 17. O que você vê revela o interior do seu coração. Tudo depende como está o seu coração, porque o seu olhar vai revelar o seu interior. O texto bíblico diz assim de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite é visão de menino e visão de profeta. Visão de menino e visão de profeta. O menino
tem uma visão física, material. O menino só vê as coisas físicas, coisas palpáveis. O profeta tem uma visão espiritual, multidimensional. Ele vê o que os olhos físicos não veem. O menino só vê as coisas físicas, aquilo que o olho físico tem capacidade de enxergar. Mas o profeta, o homem que anda com Deus, a mulher que anda com Deus, tem condições de enxergar mais do que as coisas materiais. Ele consegue enxergar mais do que uma simples proposta de trabalho. Ele consegue ver mais do que uma simples companhia de estrada. O homem espiritual, ele consegue enxergar aquilo que o homem natural não consegue enxergar. Observe bem, quem vê somente o visível sofre mais, bate mais a cabeça, porque não consegue ver o que está por trás das coisas. Sim ou não? Quem não tem visão de profeta, quem não tem visão espiritual, só enxerga as coisas aparentes. E por isso sofre mais, porque é mais enganado, é mais ludibriado, porque não consegue enxergar o que está por trás das propostas. Sofre mais, se desgasta mais, porque não tem visão de profeta, tem visão de menino, de pessoa que não cresceu na fé, de pessoa que não consegue se desenvolver na presença de Deus, ainda anda apenas pelos seus próprios impulsos físicos, psicológicos, sentimentais, esquecendo que nós estamos numa batalha espiritual. Apóstolo Paulo fala de uma grande batalha espiritual, potestade, principados, hostes espirituais da maldade. Então nós precisamos saber em quem nós estamos crendo, com quem nós estamos andando, quem é o nosso mestre, quem está nos treinando para essa batalha, porque dependemos disso, de uma visão certa, para conseguir ter vitória na vida cristã. Em segundo lugar, o menino somente vê o profeta. A única coisa que o menino consegue enxergar é o profeta, o pastor, a denominação da qual ele faz parte. E é muito comum nesses dias as pessoas se apegarem ao pastor, ao profeta e à denominação. Olhe para mim aqui, tudo isso é passageiro. Pastor passa, denominação passa, tudo isso tem um começo, um meio e um fim. Portanto, se você só consegue enxergar essas coisas, eu digo para você nessa noite, sua visão está errada. Por quê? Porque o profeta vê Deus. O profeta vê a glória de Deus, a majestade de Deus. Quero chamar aqui o que aconteceu com Isaías. Seu tio tinha morrido, o rei tinha morrido, a nação não tinha rei, estava todo mundo desamparado. O profeta Isaías foi buscar o Senhor e ele disse, no capítulo 6, versículo 1, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Quem vê o Senhor em um alto e sublime trono tem mais equilíbrio espiritual. Quem consegue enxergar somente a denominação sofre mais. Quem vê somente o homem se decepciona mais, perde mais a motivação, fica sem desejo de continuar, acha que tudo está perdido porque é menino. Menino só enxerga o que é aparente, menino não consegue enxergar o mundo espiritual de Deus. O menino não consegue enxergar a presença de Deus no meio do seu povo. Quantos crê que Jesus está aqui conosco? Mas teve meninos que entraram aqui e só enxergaram os bancos vazios. Porque é menino.
Mas quem é espiritual, ao adentrar na comunhão do Senhor, ele disse: o Senhor está nesse lugar. O menino vê a obra de Deus, suas conquistas, suas derrotas, seus desgastes. O menino só enxerga os combates. O menino só enxerga as confusões da obra de Deus. Não existe um lugar nesse planeta que não tenha uma luta e uma dificuldade para enfrentar. Todas as comunidades sofrem de uma forma ou de outra com lutas e desafios que a própria vida coloca diante deles. Se eu tenho apenas visão de menino, o que acontece comigo? Eu perco mais a motivação, eu não consigo enxergar vitórias, eu não vejo recursos, eu não enxergo gente. Quem vê somente a denominação, quem vê somente as lutas, só enxerga os combates, ele muda mais de denominação. Sim ou não? O que é um crente verdadeiro? Um crente verdadeiro é aquele que se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. Mas o menino ele só enxerga o combate. O menino só enxerga o conflito. O menino não vê o que o profeta vê. E o que o profeta vê? Ele vê o Deus da obra. Ele vê Deus avançando junto com o seu povo. Ele enxerga os propósitos de Deus diante das lutas e das dificuldades da vida. O profeta diz sempre assim: nós estamos passando por isso, mas o Senhor está nos fazendo mais forte, mais conscientes e mais espirituais. Amém? O que você enxerga revela o interior do seu coração. O menino vê somente o inimigo. O menino só enxerga o adversário, as armas malignas. Ele só tem olho para aquilo que vem do mal. O profeta vê os recursos espirituais. O profeta vê os anjos e cavalos de fogo que Deus coloca a serviço do seu povo. O profeta acredita que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Amém? Esse é a visão do profeta. E quantas vezes na nossa vida vamos ficar sozinhos, cercados pelo exército da Síria? Não vai ter a igreja do seu lado, não vai ter o pastor do seu lado, o líder do seu lado, e a pergunta é: o que você vai fazer quando o exército da Síria te cercar? Você pode entrar correndo, ofegante, dizendo: estamos perdidos, acabou tudo, está tudo destruído. Você pode entrar com essa visão e gritar bem alto que tudo se acabou. Mas você também pode bater o pé e dizer: não, o Senhor de Israel está comigo, o Deus de Jacó é a minha proteção. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? O que você vê revela o interior do seu coração. Em quem você tem crido? Quem vê somente o inimigo, olha aqui, ó. Quem vê somente o inimigo, treme mais, fraqueja mais, foge mais e esconde mais. Não consegue resistir ao diabo, porque foge de sua presença. A orientação bíblica é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O menino está constantemente olhando as falhas, as brechas. Ele não consegue ver o exército de Deus presente nessa batalha. O menino conhece a Deus de ouvir falar.
Vou repetir. O menino conhece a Deus de ouvir falar, de estudo bíblico, de culto apenas dominical. O profeta conhece a Deus do dia a dia. O profeta conhece a Deus do tempo bom e do tempo ruim. O profeta conhece a Deus nos negócios que faz. O profeta conhece Deus de suas quedas pessoais, de suas lutas e de seus desafios de vida. Quem conhece a Deus de ouvir falar, se desespera com facilidade. Pode bater o pé e ir embora, porque és menino. És menino. Conhece a Deus apenas de ouvir falar, se desespera com facilidade. Faz muita promessa, mas não consegue cumpri-las. Se esfola mais, se cansa mais, tem uma fé mais sazonal. O menino é assim, um dia ele está crente e no outro dia ele está descrente. Num dia ele é Jesus Cristo, no outro dia ele é o inimigo da nossa alma. Esse é o menino. Ele não tem equilíbrio diante dos desafios da vida. E quando o menino vê a luta se aproximando, o que o menino faz? Ele foge. Deus dá a ele a oportunidade dele provar da sua fé, do seu conhecimento com Deus, mas o menino não conhece Deus de andar com Deus. É menino, não tem relacionamento com Deus, está na obra de Deus, está com o povo de Deus, mas não está com Deus da obra. O diabo tocou em Jó, lembra disso? E o inimigo disse para Jó: amaldiçoe seu Deus e morre através dos lábios de sua mulher. Mas Jó não conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de andar com Deus. E ele respondeu: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito forte, Pedro. Isso é muito forte, Elton. Porque o menino, ele se desespera por causa do exército inimigo, porque ele não tem comunhão com Deus. Ele tem comunhão com a obra de Deus, ele muitas vezes tem comunhão com algumas das pessoas de Deus, mas com Deus ele não tem intimidade. E por isso que ele foge, deixando as ovelhas desgarradas. É por isso que ele dá o pé, que ele dá ouvido a outras pessoas. Foge daí, corre daí. Não existe um lugar nesse planeta aonde o inimigo não esteja presente. Sim ou não? Eu costumo brincar e dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos, o inimigo está aí. E o menino acha que essas mudanças geográficas, o menino acha que mudança denominacional, mudança de denominação, vai mudar as coisas. Não muda. É preciso ter visão de profeta, ter visão de Deus num alto e sublime trono, perceber que Deus é Senhor de tudo e de todos. O menino, ele sempre diz: ai meu Senhor, que faremos? Entendeu? Vou repetir. O menino sempre diz: ai meu Senhor, que faremos? A palavra está com vocês. Como nós podemos traduzir isso agora? Vamos lá. Como nós podemos mudar isso aí? Ai meu Senhor, que faremos? Vamos lá. O que nós podemos falar diferente agora? Estamos mortos. Tem mais coisa, vamos lá. Ai meu Senhor, que faremos? Danou-se.
Outra coisa, o que a gente pode dizer? Ai, meu Deus! E agora? Tem mais coisa, vamos lá. Hã? Vamos dar no pé, vamos fugir. Tem mais coisa, vamos lá. Ai, meu Senhor, que faremos? Estamos perdidos. O menino diz assim: e agora? Quem vai dirigir? O menino diz: e agora? Quem vai cantar? Olhe para mim. Ainda que tudo esteja fora do controle humano, tudo permanece perfeitamente controlado pelo poder de Deus. Te calamachamagás. Nada foge do controle de Deus. O inimigo não tem parte nesse ministério. Mesmo antes de você chegar nessa comunidade, mesmo antes de você casar com essa mulher, mesmo antes de você ter essa profissão, o Senhor já tinha tudo isso no controle diante dele. Então, a palavra de Deus não é para nós falarmos: ai, meu Senhor, que faremos? A palavra de Deus é o que o profeta disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que isso significa? A palavra está com vocês. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que isso quer dizer? O Senhor é por nós. A vitória é nossa, em nome de Jesus. O que mais? Quem será contra nós? O que mais? Estamos seguros, estamos protegidos. O que mais? Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Descansemos, nos alegremos, vamos festejar, porque maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Em outras palavras, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Você tem visão de profeta ou visão de menino? Quando você olha para o seu casamento, você vê seu casamento como menino ou como profeta? Quando você olha para a sua empresa, você vê sua empresa como menino ou como profeta? Quando você olha para o seu emprego, você vê como menino ou como profeta? Quando você olha para o seu ministério, você enxerga ele como menino ou como profeta? Feche seus olhos. Se você quer vir aqui na frente orar comigo, se você quer ter uma visão de profeta, de homem maduro, de mulher madura, se você quer andar com seu Deus e não tremer diante dos desafios, porque eles são grandes mesmo, eu quero convidar você para vir aqui na frente e orar comigo. Se você quer ter uma visão de profeta, levanta da onde você está e vem aqui junto comigo e nós vamos orar juntos.
Pastor Nélio, venha orar aqui conosco. Aleluia. Tenha uma visão de profeta. Isso não é positivismo, não. Isso é fé na presença de Deus. A minha palavra para você nessa noite é: não arrede o pé de Dotã, não saia da sua cabana, não se desespere, porque o Senhor é maior contigo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Levante os teus olhos, abra os teus olhos espirituais. Enxerga a saída em Deus. Enxerga a saída em Cristo Jesus. Se as pessoas estão dizendo está morto, se as pessoas estão dizendo agora acabou, tudo terminou, diga para essas vozes: maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Vamos ficar de pé, irmãos. Olhe por nós, pastor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Santo Senhor, depois de ouvirmos, Pai Santo, a Tua palavra, a Tua exortação que tens feito a nós, ó Deus, que infelizmente, Deus, temos a visão curta, Senhor. Deus de misericórdia, Senhor, alarga os nossos olhares, ó Deus, nossos horizontes, ó Pai. Santo Senhor, aleluia, diante das dificuldades, ó Pai, parece que tudo fica escuro, Deus. Ó Jesus de misericórdia, dirige, Santo Senhor, nossos pensamentos, nossas ações, ó Deus. Pai, nossos sentimentos, Senhor. Deus, Senhor Todo-Poderoso. Ó Jesus, aleluia, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Ajuda-nos, Deus poderoso. Santo Senhor, as dificuldades, Senhor, ajuda-nos. Parece que se acumulam à nossa frente, Deus. Mas nós clamamos a Ti agora, Pai. Dá-nos a visão do profeta, Abra Senhor. a visão. Que possamos, Deus, viver com a visão do profeta. Abra Deus. a visão, Tira Senhor. de nós a cegueira, Deus. Tira de nós o temor, ó Deus. Santo Senhor, coloca em nós, ó Pai, abra a visão. o descanso de quem confia em Ti, Senhor. Ó Deus, afasta de nós, Senhor, a incredulidade, Pai, Aleluia. que vai, Senhor Deus, minando a nossa fé, ó Pai. Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, os Teus servos e servas, Senhor, dessa igreja, com a visão do profeta, Senhor. Deus, nós precisamos disso, Senhor. A visão do profeta, Sabemos, Senhor. ó Deus, que temos agora, Pai, um grande desafio. O exército sírio está ali, mas estamos vendo agora, Pai, o Teu exército acima. Aleluia! Senhor. Nós precisamos, Senhor. Santo Senhor, nós precisamos. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Nos abençoa, Senhor. Deus, perdoe se a gente pede bênção, mas o Senhor tem derramado e nós não vemos, Deus. As Tuas mãos têm aberto, Senhor Deus. Bênção sobre nós, Pai. Deus de misericórdia. Santo Senhor, nos renova, Pai, na Tua presença, Senhor. Nós precisamos, Deus, do poder do Teu Espírito, Senhor, a nos encher, ó Deus, aleluia, para que Senhor. possamos resistir ao diabo, Senhor, como diz na Tua palavra, Deus. Mas se nós estivermos vazios, ó Deus, como faremos isso, Deus? Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus.
bálsamo diretamente do teu trono, Senhor, sobre cada um de nós, ó Deus. E que nós possamos, Pai, possamos andar, Senhor Deus, olhando como profeta, Deus, firmados na rocha, Senhor. Tu nunca te retiraste daqui, Senhor. Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és a nossa rocha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Abençoa. A sombra do Onipotente Aleluia. Descansará. Glórias, glórias ao teu nome, Direi do Senhor. Senhor, Ele é Tu meu és o Deus, nosso o meu Deus refúgio, a minha Todo-Poderoso. fortaleza, e nele O Senhor confiarei. estendeu a mão em nosso favor, Porque ó Ele te Deus. livrará do laço do Jesus, passarinheiro e da peste Senhor. perniciosa. Aleluia. Te cobrirá com as tuas penas e debaixo de suas Aleluia. asas estará seguro. Glórias, glórias ao teu nome. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Louvado sejas tu, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, pastor Nélio. Vamos louvar o Senhor com o hino? Vamos louvar o Senhor com o hino e dizer para a igreja: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ao chegar em casa hoje, respire e diga: venha o que vier, nós enfrentaremos em nome de Jesus. O que você vê revela o interior do seu coração. Tenha visão de profeta, não tenha visão de menino. Vamos ficar em pé.